Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo número 9, do verso 21 ao verso 24. É o texto que nós iremos meditar nessa noite. Diz assim: perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Pai, fala conosco nesse momento, Senhor. Queremos ouvir a tua voz. Nos ajuda na nossa pequenez, Pai. Contempla cada um de nós que chegamos aqui essa noite para te adorar e para te buscar. E ministra ao nosso coração aquilo que está no teu. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje é o último dia de culto, no caso, do mês de agosto. E se encerra a campanha da mordomia, onde estamos falando sobre andar sobre as águas. E hoje, propriamente dito, é este tema: ande sobre as águas. Eu acredito, sem sombra de dúvida, que alguns dos irmãos que estão aqui e que frequentaram todo o mês de agosto, ouvindo as pregações, os cultos, participando, louvando, eu tenho plena certeza que os irmãos têm alguma coisa para contar, alguma experiência que Deus lhe deu nesse mês, porque nós fomos aguçados, provocados a experimentar o sobrenatural de Deus. Nós fomos provocados a ter ousadia de sair do barco e andar sobre as águas, de enfrentar de frente os nossos problemas e as nossas crises, vencendo as crises. E eu creio, em nome do Senhor Jesus, que muitos dos irmãos que estão aqui têm sim testemunhos para contar e motivos de ações de graça para agradecer ao Senhor. Hoje eu quero falar de um tema, nesse texto, sobre a incredulidade humana. A incredulidade humana. No último dia, não tem nada melhor do que falar sobre a incredulidade, porque esse texto fala justamente disso, de um exemplo de incredulidade. Jesus estava no monte, conhecido como o Monte da Transfiguração, e o corpo dele é revestido em glória. Os discípulos vêm, olham aquilo e dizem: Senhor, que lugar maravilhoso! Vamos fazer aqui 3 cabanas, uma para Elias, outra para Moisés e uma para o Senhor. Vamos ficar aqui no monte, vamos habitar no monte, porque aqui é onde o Senhor manifesta a sua glória. Só que o Senhor não permite que ninguém faça cabana. Vamos descer. E desce daquele monte, e Jesus vai para outro local, se aparta dos discípulos, e acontece essa cena bastante conhecida dos irmãos. Um pai que tinha um filho que sofria de possessão. Ele caía no chão, e o demônio que fazia parte daquilo ali que estava acontecendo jogava ele na água, jogava ele no fogo, com a intenção de matá-lo, destruir a vida daquele garoto. E esse pai já não sabia mais o que fazer. Ele não sabia mais para quem recorrer. Ele já recorreu para todo mundo que ele podia. Ele já perdeu as esperanças. Ele já não sabe mais o que fazer ou para onde ir. Os discípulos, lembre-se, estão vindo, Pedro, Tiago e João, do Monte da Transfiguração. Viram a glória de Deus, viram aquele
que é o leão da tribo de Judá. Tanto é que sentiram o desejo de morar em cima do monte. Mas quando se deparam com esta realidade, a realidade da vida cotidiana, um pai que tem um filho que está possesso, um pai que já não sabe mais o que fazer, e aquele pai convida os discípulos para que ajudassem a ele. Os discípulos até tentam, os discípulos fazem de tudo para tentar ajudar aquele homem, só que inutilmente não conseguem fazer nada. Agora cria-se um alvoroço, cria-se uma confusão, porque o pai está aflito. O pai foi pedir socorro aos discípulos de Jesus. Uma multidão está em volta, porque aquela criança faz muita bagunça, faz muito barulho, chamou a atenção. Os escribas veem uma ótima oportunidade para pegar Jesus em alguma falha. Os fariseus se aproximam e percebem que tem um alvoroço ali, e tem a ver com religião, tem a ver com o novo Cristo que está ali falando que é o Filho de Deus. Toda aquela multidão esperando ver o que ia acontecer, vendo o que estava óbvio ali, que os discípulos não conseguiram fazer nada. Os discípulos foram envergonhados, mesmo sendo discípulos do Cristo, de Jesus, nada conseguiram fazer. A criança está lá, jogando de um lado para o outro, os fariseus, os escribas, o pai do garoto aflito, não sabe mais o que fazer. E aí se aproxima Jesus. E quando Jesus se aproxima, é claro que Jesus já sabia o que ali estava acontecendo. Claro que ele já sabia. Mas aí ele pergunta o que está acontecendo. Ele vê aquela multidão, e as pessoas começam a dizer a novidade do momento. Qual é a novidade? Que os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar aquele demônio, não conseguiram fazer nada. Jesus olha para os discípulos e diz: essa casta de demônio não sai senão com jejum e oração. E agora ele vem para o pai e pergunta ao pai o texto que nós lemos. Jesus pergunta: há quanto tempo isto lhe sucede? A pergunta de Jesus: há quanto tempo isso está acontecendo? Faz quanto tempo que acontece isso com ele? E a gente poderia pensar, uma agonia, um pai aflito, os discípulos envergonhados. Jesus dá logo uma repreensão neles: vocês não se prepararam, então fiquem quietos aí, deixa que eu resolvo. E Jesus vai perguntar quanto tempo aquilo está acontecendo. O pai, agoniado, ele poderia responder com grosseria. Ele poderia responder: não importa quanto tempo meu filho está desse jeito, importa que eu quero que meu filho fique bom. Não importa quanto tempo. Para que você quer saber quanto tempo faz? Talvez a pergunta de Jesus não tinha muita lógica. A pergunta de Jesus, quando a gente lê de cara, a gente fica pensando: e Jesus não sabia não? Jesus tinha que fazer essa pergunta desagradável? Não poderia ir logo e resolver o problema? Para que Jesus ainda dialogar, se já está uma situação desagradável ali? Os discípulos envergonhados, fariseus, escribas, a multidão ali olhando, caçoando dos discípulos, talvez até já duvidando do poder do mestre. E um homem que aguarda de algum canto, de alguém, o socorro para o seu filho. Só que este homem já não tem mais fé. Ele já não consegue mais crer que alguém poderia resolver o problema do filho dele. Ele já não conseguia enxergar Jesus como filho de Deus. Era um homem incrédulo. Era um homem que foi castigado pela vida e já não conseguia mais acreditar em milagre. Talvez você tenha chegado aqui essa noite e passou esse mês todo ouvindo as palavras. Você passou esse mês todo ouvindo o que aqui foi ensinado e ministrado. E a pergunta que você se faz é: e por que não acontece comigo? E por que nada do que está sendo dito
acontece na minha vida. Porque se tem uma coisa que é chata, irmão, e que eu percebi que é muito chato, é quando você vê alguém que está falando de milagre e ele mesmo já não acredita mais em milagre. Ou quando alguém diz assim, ora por mim, mas você sabe que aquela pessoa não acredita mais. Aquela pessoa não acredita. Ela está pedindo para orar por ela, simplesmente por um clichê, porque é costume dos crentes fazerem isso. Mas ela vem para a igreja, ela participa de um momento como esse, que foi esse mês todo, falando sobre vencer as crises, e você chega aqui hoje, no último dia, e se pergunta, mas eu ainda tenho crise. Aonde está Deus? Aonde está o Deus que está sendo falado aí na frente, se eu ainda estou cheio de problema? O que é que está acontecendo? Se tanto se fala de milagre, de vencer as crises, se tanto se canta sobre andar sobre as águas, e que Deus nos levará a algo maior que nunca experimentamos, e que isso vai aumentar a nossa fé, mas a minha fé já não está nem em um grão de mostarda. Se um grão de mostarda é pequenininho, a minha fé não está nem um grão de mostarda. Como eu posso crer em milagre? A questão é, como você pode viver milagre se você não acredita mais em milagre? Como você quer ser curado se você não acredita mais em cura? Como você quer experimentar o sobrenatural de Deus se você não acredita? Não adianta, pode vir o pastor mais conhecido, o pregador mais reverenciado aqui no Brasil, falar para você, e você não vai acreditar. Por que não vai acreditar? Porque este homem que eu estou falando, que é o pai do menino, ele estava vendo Jesus na frente dele, e ele ainda assim não acreditava que o filho dele poderia ser liberto. Talvez você está aqui há muitos anos, vê alguém tendo milagre, vê alguém testemunhando, vê alguém dando culto de ação de graça, e você se pergunta, quando vai ser a minha vez? E o problema dessa dúvida é que ela vai gerando a incredulidade. E a incredulidade, ela é a raiz da ansiedade. A incredulidade é a raiz do pecado da ansiedade. E o que é a ansiedade? É a preocupação com a vida. Como é que vai ser amanhã? Será que vai ter médico? Será que a porta vai se abrir? Será que vai voltar para casa? Será que vai se converter? Será que Deus hoje vai falar comigo? Será que hoje eu sinto a presença de Deus? Será que hoje vai acontecer alguma coisa? Será e será, mas eu não posso depender do acaso, eu não posso depender do será, da incerteza. Eu preciso fazer alguma coisa para que eu tenha algo de concreto, para que eu possa me apegar, porque afinal de contas, Deus é invisível. Deus a gente não vê, Deus a gente não pega, Deus não fala com a gente como uma pessoa que a gente pode olhar nos olhos e ver se está mentindo ou não, ou se é coisa da imaginação. O que é isso? Fruto da incredulidade. É a pessoa que está no lugar aonde Jesus está, mas ela já não acredita. O pastor está pregando, ande sobre as águas. O louvor está cantando, Deus te levará para um lugar aonde você nunca foi, para que você seja fortalecido pela fé. E você fica pensando, mas será que vai? Isso aí é verdade mesmo? E por que não acontece lá em casa? E por que não acontece comigo? Quer dizer, a gente começa a julgar Deus pela nossa vida, não pelo que diz a palavra. A gente começa a julgar Deus pela nossa ótica. A gente começa a enxergar Deus pelo que Ele faz, não pelo que Ele é. A gente perde o foco da glória de Deus quando a gente começa a permitir que a ansiedade gere em nós incredulidade. Estão entendendo, irmão? Amém? Então o que acontece? Aí você vai entender porque Jesus faz a pergunta. O homem está incrédulo, o homem não acredita, o homem está lá parado. Os discípulos envergonhados não fizeram nada.
os fariseus esperando só um pouquinho para pegar Jesus, os escribas conhecem tudo da lei. Está lá aquela multidão de curioso. Aí chega Jesus. Aí Jesus faz a pergunta: há quanto tempo o menino está desse jeito? Começa um diálogo. Só que a pergunta de Jesus não é sem sentido, não é incredulidade, não é insensibilidade. Pelo contrário, a pergunta de Jesus demonstra a simpatia dele pelo sofrimento do Pai. A pergunta de Jesus não é sem sentido e nem por curiosidade. É uma demonstração do caráter de Deus se compadecendo do sofrimento dos homens. Quanto tempo ele está assim? Aí o pai, desde criança. Desde criança ele está desse jeito. A pergunta de Jesus estava demonstrando o caráter de Deus, amoroso e sensível ao sofrimento humano. Quer dizer que esta pergunta é o mesmo sentimento que Jesus teve com a viúva de Naim. Quando Jesus vem com a multidão, todo mundo alegre, cantando e louvando, uma multidão triste, uma mulher na frente chorando, um caixão vindo, e Jesus vê aquela mulher chorando, e o texto diz: e Jesus moveu-se de íntima compaixão. Quer dizer, Jesus sentiu a dor daquela mulher. Quando a gente pensa que Jesus está bem distante, ou não está nos vendo, ou quando a gente não sente Ele, Ele sabe o que nós estamos sofrendo. Ele sente, irmão. Às vezes a gente não tem nem palavra para dizer. Às vezes a gente não sabe nem como abrir a boca para falar. Só lágrima, só lágrima. Não tem nem como falar, porque a mente já não acredita, o coração já duvida. Então Deus, Ele não quer que você fale nada. É Ele que vem demonstrar sensibilidade para conosco. É Ele que vem, porque Ele sabe que de você não vem mais nada. É ou não é? Não vem. Ana foi lá no templo, mulher corajosa, valente, mas saiu palavra da boca dela? Nenhuma. Nenhuma palavra saiu da boca dela, porque o texto diz: a alma de Ana estava amargurada, transtornada. Quantas vezes a gente não se encontra desse jeito, transtornado, amargurado, que ainda que a gente fale, vai ser mentira. Ainda que a gente fale, não será a verdade. É a gente dizer assim: Senhor, eu creio que Tu vai abrir uma porta de emprego amanhã. Aí nem se acorda para levar um currículo. Senhor, eu creio que o Senhor vai me curar. Tem algum remedinho aí para a gente tomar aqui? Quer dizer, a gente diz que acredita com a boca, mas com a atitude a gente demonstra que não acredita tanto. O que é isso? Incredulidade. E Deus sabe que nós temos incredulidade. A raiz do pecado, da ansiedade, a preocupação pela vida diária e cotidiana. Porque nós não somos só o que acontece aqui no culto. Aqui no culto você chora, aqui no culto você pula, aqui no culto você adora, aqui no culto você abre a boca e ora, aqui no culto você recebe a palavra de Deus. Mas o problema é quando sai pela porta, que logo vem o nosso adversário para tentar roubar a palavra, para tentar trazer incredulidade, para roubar a nossa fé. Mas Deus, nessa noite, Ele vem aqui perguntando para nós: há quanto tempo está sofrendo? Há quanto tempo está padecendo? O que é isso? Sensibilidade. Sensibilidade de alguém que quer te ajudar. Não é de um curioso. Não é de um curioso, mas é de alguém que sente o que você está sentindo. Aí você pensa assim: mas ninguém sabe o que eu estou passando. Sabe. E Ele está aqui essa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus pergunta para ele: há quanto tempo está assim? Aí ele responde: desde criança, faz muito tempo já. Só que ele continua. Verso 22:
e muitas vezes tenho lançado no fogo e na água para o matar. Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus já estava se movendo de íntima compaixão. Jesus já estava vindo, irmão, para resolver. Jesus já estava vindo, foi porque ele podia. Às vezes a gente não entende o que é que Jesus está fazendo. Às vezes a gente não sabe que Jesus está no ambiente. Às vezes a gente não entende o que é que Jesus quer fazer. E fala como este homem: Senhor, se tu pode fazer alguma coisa, faz. Lembra quando acontece alguma coisa e você diz assim: agora não tem mais jeito, só Deus. Aí você fala assim: agora acabou, só um milagre. E você é crente, irmão, ou não? Crente crê em milagre, sim ou não? Crente crê em Deus. Então, irmão, quando chegou na fase só Deus, é aí que o problema vai ser resolvido. Porque enquanto estava na sua mão, você tentou fazer do jeito que você podia e como estava em seus braços para fazer. Depois que acabou as tuas forças, aí Deus está dizendo: agora depende de mim. Caiu nas minhas mãos, deixa comigo. Porque tem coisa, irmão, que a gente não quer deixar na mão de Deus, não. Tem coisa que a gente não quer deixar na mão de Deus. Se nós pararmos para falar sinceramente, a gente não gosta de depender de Deus. Vou repetir: nós não gostamos de depender de Deus, porque parece que Deus é a última saída. Parece que Deus é o escape, não é a primeira escolha. Mas tem uma frase bem conhecida: coloque Deus no início e o fim será bem sucedido. Consagra ao Senhor teus sonhos e tudo será bem sucedido. Se você firmar em Deus tudo o que você precisa, Deus tomará conta, porque Ele não é a última saída, Ele é a primeira porta de entrada. Ele não é a última saída, Ele é a primeira entrada, não saída. Porque quando a gente entrega a Ele, Ele se responsabiliza. Irmãos, esse homem, ele diz: se tu podes fazer alguma coisa. Ele nem levou em consideração quem estava falando ali na frente com ele. Ele não levou nem em consideração Jesus. E Jesus aqui já tinha operado muito milagre. Jesus aqui já tinha feito muita coisa. Mas aquele homem não levou em conta o que Jesus já tinha feito. Porque já para perceber que o milagre dos outros não nos importa. Os milagres dos outros não nos importa. Alguém pode chegar para você aqui essa noite e contar a tua história e dizer: e o Senhor me livrou. Aí você: poderia ser comigo. Alguém pode chegar aqui e dizer: eu fiz isso e isso, padeci, eu perdi tudo e o Senhor me deu. Eu perdi tudo e o Senhor me achou. Eu fiz tanta coisa e o Senhor me resgatou. E você não está nem aí. Por quê? Porque não é seu. Insensibilidade. A gente cada vez mais vai sofrendo e vai padecendo desse mal. E às vezes isso não aumenta a nossa fé. Pelo contrário, deveria aumentar a nossa fé. Deveria nutrir a fé em nossa alma. Mas às vezes não nutre. Pelo contrário, nos deixa mais emburrado. A gente sai daqui chutando o balde e dizendo: Deus, tu só olha para os outros. E eu? Senhor, se tu pode fazer alguma coisa, irmão, é Jesus, irmão. É Jesus que estava ali. Mas o homem estava tão cego que ele falou assim: Senhor, se tu pode, eu não sei nem se tu pode, mas se tu puder, faz alguma coisa, nos ajuda. Diferentemente de outro homem que teve um encontro com Jesus. Lembra daquele leproso? Foi atrás de Jesus, parou na frente de Jesus e disse assim: se tu quiseres, eu posso ficar limpo. Aquele homem nem podia estar ali, nem podia, porque ele era leproso, não podia estar no meio da multidão, onde tinha gente, não podia. Ele rompe todo o preconceito, toda a barreira, se prostra diante de Jesus e diz assim: Senhor, Senhor, eu sei que tu é o Filho de Deus, eu sei que tu és o Quírio, o Senhor, Senhor, se tu podes, se
Se pode não. Se tu quiseres, eu ficarei limpo. Ele sabia quem estava ali, irmão. Ele sabia. Esse aqui já não. Esse aqui disse: se tu pode fazer alguma coisa, faz. Eu não sei como você chegou aqui essa noite, se na fé do leproso ou se na incredulidade desse pai. Eu sei de uma coisa: o Senhor Jesus está aqui essa noite. Não perde a oportunidade. Ainda dá tempo de você experimentar andar sobre as águas. Ainda dá tempo de você experimentar o sobrenatural de Deus. Por quê? Porque Jesus está aqui. Porque nós somos crente. Crente crê em milagre. Crente crê em Deus. Crente vive milagre. Dia após dia. Esse homem não tinha fé para saber com quem ele estava falando. Ele disse: se tu pode. Se tu pode. O pai estava tão desesperado. Estava tão desesperado que ele não tinha mais como crer que Jesus era o Filho de Deus, e muito menos que poderia ajudar o filho dele. Então ele sabia da necessidade. Ele precisava de ajuda. Sabia que tem gente que vem para a igreja, não crê em milagre, é incrédulo, mas vem porque precisa de ajuda. Tem pessoas que não creem em milagre, não crê em Jesus, está com a fé lá embaixo, mas vem para a igreja. Por que vem? Porque precisa de ajuda. Espera que alguma coisa aconteça. E eu creio que aqui esta noite o Senhor pode fazer isso acontecer, em nome de Jesus, para que o nome dele seja glorificado na sua vida e você reconheça ele como o único e suficiente Salvador. O ser humano não aceita depender de Deus. Ele sempre vai buscar algum meio para tentar, ainda que inutilmente, pois jamais conseguirá ser independente de Deus. Você nunca vai conseguir ser independente de Deus. Você nunca vai conseguir ser independente de Deus. Eu gosto de uma ilustração que eu ouvi há muito tempo atrás, que falava dos cientistas, né? Os cientistas chegaram para Deus e disseram assim: Deus, a gente não precisa mais do Senhor. E Deus perguntou: por quê? Porque a gente já aprendeu a criar o homem. A gente não precisa mais do Senhor. E Deus fala assim para os cientistas: me mostre como é que vocês fazem. Aí eles vão pegar o barro. Quando eles vão pegar o barro, aí Deus diz: epa, vocês aprenderam a fazer o homem, aprendam a fazer o barro agora. Porque sempre o homem, a humanidade, vai depender de Deus. Você depende de Deus. Você depende de Deus. Tampa a respiração por 5 minutos. Tampa a respiração por 10 minutos. Você precisa de oxigênio para viver. Deus é dono do oxigênio. Deus é o dono da vida. Você está vivo. Você depende de Deus. Então não queira dar uma de espertinho e tentar viver como se Deus não existisse. Ele existe e é o dono da tua vida. Você nunca vai conseguir viver a parte de Deus. Até o ateu, até aqueles que não acreditam em Deus, eles sabem que no fundo, Deus existe. Existe um ser criador. A resposta de Jesus: se eu posso, como ousas dar a entender que não posso. Quer dizer, a resposta de Jesus, você vê que é uma exclamação, não é uma interrogação. Não é uma interrogação. Jesus não está perguntando, Jesus está afirmando. A resposta de Jesus quer dizer: como você ousa duvidar que eu possa? Como você tem coragem de perguntar se eu posso? Irmão, fala a verdade, irmão. Em algum momento da nossa vida, a gente não pensa que o nosso problema é maior do que Deus?
A gente não olha para o problema daqui e Deus está lá embaixo, bem pequenininho, né? Quando a gente vê o sol, a gente bota o dedinho assim, o dedinho medinho. O sol fica do tamanho do nosso dedo. Aí a gente pensa assim, como o sol é pequeno, né? Não, irmão. É porque o sol está quilômetros, quilômetros e quilômetros de distância. Quem está perto é o teu dedo. Por isso que você enxerga o dedo do tamanho do sol. Tem gente que olha para Deus pelo problema. Aí, antes de olhar para Deus, olha para o problema e acha que o problema que está enfrentando é do tamanho ou maior do que Deus. Aí o que acontece? Começa a perder a fé. Deixa eu te dizer uma coisa aqui essa noite, só para te dar uma certeza: Deus está assentado no globo terrestre. A fumaça, Ele pega o outeiro, Ele pega a montanha e pesa em balança. Ele pega toda a água do mundo, todo o oceano, todo o rio, todo o mar, na palma da sua mão. O nosso Deus é grande. O nosso Deus é grande. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus, Ele é grande. Nada se compara ao teu Deus. Tira o olho do problema um pouquinho. Tira o olho das coisas que estão acontecendo com você um pouquinho. Coloca o teu olho aqui na palavra de Deus. Coloca os teus olhos em Deus e contemple nesta noite a majestade do teu Deus. A Bíblia diz que Ele fica fora do mundo. Ele fica fora do mundo. De tão grande que Ele é, Ele nem cabe no mundo. Ele é de eternidade a eternidade. Ele nunca foi criado. Ele é Deus. Diz aí alguma coisa que se compara com Deus? Nada. Até o nada não pode se comparar com Deus, porque Deus é. Eu gosto daquele texto quando Moisés estava ali cuidando das ovelhas, aí ele vê uma sarça queimando, ele diz: que coisa normal, aqui a sarça sempre queima. Mas ele diz: espera aí, a sarça está queimando, já faz um tempinho já, mas não se consome. O que é que está acontecendo? Deixa eu ir lá ver o que é. Quando ele vai chegando perto, aparece uma voz e diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa aqui é santo. Como assim? Quem é que está falando? Eu te escolhi para você ser o libertador do meu povo. Mas quem é? Eu sou. Não, peraí, irmão. Todo Deus do Egito tem nome. Todo Deus que a gente conhece tem um nome. Deus do mosquito, Deus da vaca, Deus do rato, Deus do piolho. Todo Deus aqui tem um nome. Mas quem é que está falando? Aí ele diz: eu sou o que sou. Aleluia! Ele é Deus, adore a Ele. Levante sua mão e bendiga o nome dEle. Ele é Deus. E eu gosto do significado. Quando Deus diz assim: eu sou o que sou, Deus está falando para Moisés assim: eu sou o que você precisa. Se precisa de calçado para andar no Egito, para andar no deserto, eu sou sandália para você. Se precisa de roupa, eu sou roupa para você. Se precisa de livramento, eu sou livramento para você. Se precisa de proteção, eu sou proteção para você. Se precisa de água, eu sou água para você. Eu sou o que sou, Moisés. O que é que você precisa nessa noite? O que é que você precisa nessa noite? Deus está em nosso meio. Aleluia! Aleluia! É porque a gente tira os olhos de Deus, irmão. A gente tira os olhos de Deus e coloca em uma doença, e coloca na falta de emprego, e coloca em uma crise existencial, e coloca em um problema pessoal. Aí o que acontece? O problema cresce e Deus ficou depois. Deus quer vir para frente nessa noite, para você continuar enxergando a grandeza dEle,
pode subir no monte mais alto, o Monte Everest, você não chega nem perto de Deus. Deus é muito maior. Bota 1000 Monte Everest, porque Ele é Deus. Deus é maior do que o teu problema. Deus é maior do que as crises. Deus é maior do que a incredulidade. Pergunta para o teu irmão assim: como você ousa? Não, pergunta aí, irmão, como profeta mesmo. Como você ousa duvidar do poder de Deus? E aí, irmão, tem resposta? Não. É muito corajoso quem duvida do poder de Deus. É muito corajoso quem duvida do poder de Deus. Eu acho lindo o que Deus está fazendo no Oriente Médio. Os irmãos sabem que os muçulmanos perseguem os cristãos, os judeus, os católicos. Ele persegue todo tipo de cristão. O que acontece? Nenhum muçulmano pode se converter. Nenhum muçulmano pode deixar o Islã, porque se deixar morre. Só que aí sempre tem algum que começa a acreditar em Deus. Aí ele pega o Alcorão e a Bíblia Sagrada. Aí diz assim: se tu és Deus, Alá, faz que pegue fogo na Bíblia. Mas se Deus dos crentes é Deus, faz que o Alcorão pegue fogo. Na mesma hora o Alcorão se derrete, pega fogo, porque Deus é Deus. Deus não dará a sua glória a outro Deus. Ele é Deus. O que você precisa nessa noite, Deus tem. Deus te convida a andar sobre as águas. Deus te convida a crer. Só tem uma coisa que impede de andar sobre as águas: a incredulidade. A incredulidade pode servir de empecilho, pois o poder de Deus repousa sobre Jesus. Jesus olha para aquele homem: tu disse eu posso? Como tu disse eu posso, se a plenitude de Deus está em mim? Jesus começa a se revelar para aquele homem, porque Jesus percebe que não é só o menino que precisa de ajuda. Aquele homem também precisa de ajuda. Às vezes a gente não consegue enxergar o problema. A gente acha que o problema é só o visível. A gente acha que o problema é só o visível. O problema é a falta de emprego. O problema é a salvação de alguém. O problema é um milagre que não chega. O problema é alguma coisa visível, que a gente perdeu a fé por causa daquilo que não acontece. Aí Jesus percebe que o problema não era só o garoto que ficava possesso. Jesus percebe que o homem também precisava de um milagre. Qual o milagre? Retirar a incredulidade do coração dele. Quem sabe você chegou aqui essa noite pedindo algo a Deus, até triste com Deus porque não aconteceu ainda. E Deus nessa noite Ele vai lá no teu coração, no âmago, para tirar qualquer raiz de incredulidade em nome do Senhor Jesus. Para tirar qualquer dúvida, para tirar qualquer incerteza, para que você volte a crer novamente, para que você volte a confiar no poder de Deus, ainda que você não veja nada, ainda que você não esteja entendendo nada, mas você consegue acreditar porque é Deus que está falando. A gente não está falando aqui de um homem, a gente não está falando aqui de uma coisa motivacional, a gente está falando de um Deus que tudo pode. Independente de quem disse que não pode, independente de quem disse que não dá, independente de quem disse que não tem mais jeito, há um Deus que aqui essa noite, que é o Deus da igreja, que a última palavra é dele. Aleluia! Aleluia! Então Jesus percebe que aquele homem precisava que o Senhor fosse lá no íntimo do coração dele e restaurasse a fé dele. Quem sabe você está aqui essa noite e precisa que o Senhor Jesus faça isso no teu coração. Vá lá no âmago e retire a incredulidade, porque às vezes a gente acha que está amadurecendo,
a gente acha que está maduro. Eu não sou mais menino. Eu não acredito mais em tudo que acontece. Eu agora não acredito mais em qualquer coisa que me falam. Eu amadureci. Eu cresci espiritualmente. Se você deixou de crer no poder de Deus, você não amadureceu. Talvez até você apodreceu, mas amadurecer não. Porque quem amadurece nunca deixa de confiar no poder do Senhor Jesus. Ainda que tudo diz que não, Ele tem a última palavra. Ainda que todo mundo se afastou, Ele não se afasta. Ah, Jesus está aqui essa noite, irmão. Aleluia. Aleluia, Ele sabe como está a tua alma. Ele quer trazer novamente a fé. Ele quer trazer novamente aquele fervor que você tinha. Aleluia. Aleluia. Antigamente cria em tudo. Antigamente tomava posse de tudo. Hoje em dia não. Hoje em dia não. Deixa eu te dizer uma coisa aqui essa noite. O Senhor Jesus está aqui para resgatar a essência novamente, de voltar a crer. Eu estava conversando com um pastor hoje lá no seminário sobre essa mensagem, e ele me disse uma coisa que eu fiquei pensando o dia todo. Eu disse para ele que ia falar sobre a dependência a Deus e sobre a realidade da nossa natureza humana. Ele disse: deixa eu contar um testemunho. Eu disse: conta aí, pastor. Ele disse que a esposa dele foi ter um filho, e quando chegou na maternidade, juntou-se os médicos, fizeram tudo o que tinha que fazer, o procedimento, e ligaram para ele e disseram assim: pastor, a sua esposa vai morrer, não tem mais jeito. Ele disse que saiu do hospital, ligou para todos os pastores que ele conhecia e disse: ora, 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 ora. Quando ele acabou, Deus falou assim para ele: você não fala sobre dependência? Dependa de mim. Ele disse que pegou o telefone e ligou para todos os pastores e disse: não ora mais. Por quê? Já foi curada? Não. O que é que faz? Só canta, só agradece ao Senhor. E ele disse que parecia um doido ali no IMIP. Andava de um lado para o outro, só cantando, só cantando, só cantando. E ele disse que cantava, e daqui a pouco ele recebe um chamado novamente. Quando ele vai lá para onde a mulher dele estava, disseram: pastor, eu não sei o que aconteceu, mas o útero voltou para o lugar. Ela vai viver. Ela vai viver. Louvado seja Deus. Dependa de Deus. Acredite. Acredite no que você canta. Acredite no que você prega. Acredite no que você ouve. Acredite nessa noite, porque Deus, Ele é o Todo-Poderoso. É possível, irmão, cantar sou feliz quando a alma está aflita. É possível cantar teu piloto ainda sou quando a alma está aflita. Por que, Diego? Porque Deus nunca deixa de ser Deus. Ele é Deus. Onde é que Deus está? Sentado no alto e sublime trono. Está longe, tá? Então peraí, deixa eu ler de novo. Mas também Ele está com o contrito e quebrantado de coração. Deus está contigo. Deus entende quando você chora. Deus entende quando você não tem força para orar, quando você não tem força para cantar, quando você se esforça, mas não consegue vir com sinceridade. Deixa eu te dizer uma coisa aqui esta noite. Ele entende quando você fala para Ele: Senhor, se Tu pode, faz alguma coisa. Ele entende, e Ele diz para nós aqui esta noite: tudo é possível ao que crê. Mas Senhor, eu já criei e não aconteceu. Tudo é possível ao que crê. Mas Senhor, eu já criei e deu errado. Tudo é possível ao que crê. Senhor, eu já ouvi muita gente falar isso. Tudo é possível ao que crê. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus permanece a mesma coisa.
nunca mudou. Porque não pode tirar um tio, não pode tirar um J. E ele mesmo disse: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não muda, não passa. Creia em Deus, se fortaleça em Deus aqui essa noite. Aleluia, aleluia. Olha para o teu irmão assim: creia, tudo é possível ao que crê. Mas irmão, e o menino? Calma. Primeiro Deus quer trabalhar na tua incredulidade. Mas Senhor, eu não andei sobre as águas ainda. É claro, você não crê? Se pulasse na água ia afundar, ia aparecer chumbo. Por quê? Porque não crê. Não crê. Eu já contei aqui uma vez, e eu vou contar de novo, foi muito engraçado. Eu estava saindo para ir pregar. Aí o irmão me parou assim: Diego, ora por mim aqui. Eu disse: tá bom, Senhor abençoa ele em nome de Jesus, amém. Aí ele passou outro irmão e disse: irmão, ora por mim aqui de novo. Aí eu pensei: se eu soubesse eu não tinha orado. Quer dizer, a minha oração foi fraca, irmão. Não é a oração que foi fraca, é que ele já não tinha fé. Quem foi que disse que oração demorada Deus responde? Quem foi que disse que oração bem entonada, cheia de emoção, Deus responde? Deus entende cada lágrima que você derrama. Como diz o louvor, até mesmo sem palavra Deus entende. Deus sonda o nosso coração aqui esta noite. Deus nos conhece, primeiro Ele trabalha em nós. E o menino? Peraí, o menino é muito fácil. O menino é só uma palavra. O que você precisa é muito fácil para Deus. Deus primeiro quer fazer você crer novamente. Deus quer fazer você voltar para Ele, a depender dEle novamente. O que você precisa é muito pouco para Deus, é rapidinho. Uma palavra se resolve. Uma palavra, o menino fica curado, fica liberto. O que Ele quer fazer aqui essa noite é curar a tua alma, é trazer de volta você para perto dEle, para você depender dEle. Para encerrar, abre a tua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 33, 22. O homem diz: Senhor, me ajuda na minha pouca fé. Ele reconhece que estava sem força para acreditar. Jesus vê aquilo e liberta o menino. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia deste jovem e nunca mais torne para ele. Profeta Isaías capítulo 33, verso 22. Eu gosto desse texto para a gente encerrar com ele. Porque primeiro, irmão, como é que eu posso crer em Deus novamente? Como é que eu posso voltar a crer em Deus novamente? Eu reconheço que a minha pouca fé, eu reconheço, mas me ajuda a crer. Me ajuda na minha pouca fé. Eu vou falar para você um texto que diz alguns atributos de Deus. Porque o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso. O Senhor é o nosso. Ele. Quem crê nisso aqui? Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Ele é juiz. É Ele quem julga. É Ele quem executa a lei. Ele é legislador. É Ele quem cria as leis. Ele é rei porque Ele governa. O que é que isso quer dizer, Diego? Deus é soberano. Você pode falar comigo aqui essa noite? Deus é soberano. Deus é soberano. Ele governa. Ele cria leis. Ele executa leis. Você pode adorar Ele, irmão, adorar Ele. Aleluia. Aleluia, Senhor. Ajuda a minha pouca fé. Senhor,
Aleluia, aleluia. Sinta o Espírito Santo de Deus tocando a tua alma, enxertando fé na tua alma. Ei, mandaço, iderei. Aleluia, aleluia. Não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não diga é meu. Ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo. Tudo está no controle dele. A tua vida é dele. O ar que respiramos é dele. Todo o dinheiro do mundo é dele. Cadê o aleluia, meu? Poderia ser mais forte. Aleluia! Ele é dono de todo o hospital do mundo. Ele é dono da saúde. Ele é dono de tudo. Ele é Deus. Confia em Deus. Confia em Deus. Ele é Deus. Fale alguma coisa para Ele nessa noite, irmão. Bendiga o nome dEle nessa noite. Aleluia.